Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente para conversar um pouco. Eu falo que palestra não é só quem está falando aqui na frente. É bom todos participarem, que isso ajuda bastante. Então, eu trouxe um assunto chamado Desafios da Vida. Tem tantos, né? São tantos os desafios da vida. Mas para nós fazermos uma reflexão e entender um pouco que constantemente, como espíritos, nós estamos sempre em desafios. Deixa eu ver se é aqui. Então, na hora que nós falamos desafios, nós lembramos escalar picos mais altos do mundo, não é isso? Sempre que a gente pensa em desafios, vamos entrar para o livro dos recordes, não é? Vamos entrar para ele, que aí nós vamos, além de ser famosos, vamos fazer parte desse. Fazer rapel, andar na corda bamba, ser trapezista, que é um perigo, corridas, escolha da carreira profissional, é um desafio. Dificuldades, obstáculos, doenças, entre outros. Mas o que eu vim falar aqui são outros desafios. O primeiro desafio, viver no plano espiritual. Esse é um dos primeiros desafios que nós temos na nossa vida. Viver no plano espiritual. Merecer e ter autorização para reencarnar. Escolha da família em que nós vamos nos reencarnar. Se vamos ser aceitos ou não. Porque ainda tem toda essa parte. Olha que desafio. Então, esse é o nosso primeiro desafio. Reunião no plano espiritual. Com quem que nós estamos nos reunindo? Estamos reunindo com pessoas que vão nos ajudar, que vão nos acompanhar quando estivermos reencarnados. Olha o desafio que cada um de nós, como espírito, já temos como primeiro. Aonde que nós estamos vivendo nesse plano espiritual? Como nós estamos vivendo? Como que nós estamos nos preparando para o retorno, ou a esse planeta, né, a esse mundo, ou a um mundo melhor, ou a um mundo mais inferior. Não é? Olha que desafio que nós já temos. E que esse preparo, muitas vezes, né, a gente ainda acaba falhando. Mas é um dos primeiros desafios que nós temos na vida. O plano viver no plano espiritual. O segundo desafio. Fomos aceitos e vamos estar agora no ventre materno. Como será que está essa recepção? Viemos num ventre materno que está nos aceitando, que está nos amando, que está recebendo com amor. Olha o segundo desafio. Como está o preparo para receber o ser que chegou? A família toda está envolvida. O lar que nascerá. É um lar religioso? É um lar que se preocupa com o próximo? É um lar que vai me acolher com muito amor? Como que será esse lar em que eu estou voltando para o plano reencarnado? Quem são os integrantes dessa família? Olha o segundo desafio. Meio que se encontra este lar. Esse lar está lá na... Vamos pegar a Terra mesmo. Lá no mundo, na Ásia, onde está tendo aquelas guerras, onde as pessoas ainda não se encontraram. Olha o desafio de nascer num local desse.
Ou vou vir para o Brasil e vou morar lá no Nordeste, onde não tem água, onde não tem saneamento. Esse é o segundo desafio. Aonde que, como espírito, eu vou me inserir no meio em que vou reencarnar? Como que será que está esse meio? Como que está este preparo? É uma família que está aceitando esse bebê que está chegando? O espírito que se propõe retornar às lutas terrenas é um ser extremamente ativo nesse processo, secundado pelo esforço materno em abrigá-lo em seu seio. E amparo psicológico paterno é oferecer a sustentação à gestante e ao feto durante toda a gestação. Longo caminho evolutivo a ser percorrido em 9 meses e há dispêndio magnético enorme por parte da mãe e do filho para gerar um corpo perfeito, dentro das possibilidades estabelecidas pelas leis da hereditariedade física e espiritual. Olha que desafio. Tem essa troca, esse dispêndio magnético. É um desafio. A hereditariedade espiritual diz que o homem é herdeiro de si mesmo, do bem e do mal que praticou no passado e arquivou na intimidade do perispírito, que é isso que ele vai trazer. E sendo esforçado, expurgá-lo para a constituição física em formação. Então, as permutas no útero entre as energias da mãe e do reencarnante são extraordinárias. Para a gente perceber como que é esse desafio desse espírito que está sendo gerado e que está vindo para o plano terrestre. O terceiro desafio é ser recém-nascido. O recém-nascido, ele é considerado recém-nascido de 0 a 28 dias. Então, nós vamos ver que é um ser extremamente dependente do outro ser. É um ser que acabou de vir ao mundo, que deixou aquele plano espiritual e se adentrou ao mundo em que ele está chegando. Então, ele precisa o quê? De cuidados, de amor, de limite, de disciplina, de educação, de saúde, a inserção dele na comunidade. Aí já vem o gênero, né, masculino ou feminino. A religiosidade. Olha o desafio do recém-nascido. Quem vai cuidar dele? Olha o desafio desse espírito recém-nascido. Como que vai ser esse cuidado? Nós já tivemos casos de mães com criança com 15 dias que ela tratava a criança como se fosse ela. Sabe o que é tratar como se fosse ela? Não um tratamento específico para um recém-nascido. Então, se ela estava com calor, ela tirava toda a roupinha do bebê. Então, isso de mães também já dá a querer dar a sopa que ela estava comendo para o bebê recém-nascido. Olha bem o desafio desse espírito para ele passar essa fase do recém-nascido. E quantos casos a gente não vê que deixa numa lixeira? Já é um terceiro desafio, né? Passar por essa fase de recém-nascido. Como que está sendo esse cuidado? E não é porque é recém-nascido não precisa de amor, de limite, de disciplina. A gente fala que a educação da criança começa dentro do útero.
Durante a gestação, a criança já é educada a partir daí. Então, olha que desafio, porque vai depender de como ela é educada, se ela vai ser um espírito que vai sair vitorioso dessa ou não. Não é? O quarto desafio é ser lactente. É a criança de 29 ou 30 dias a 2 anos de idade. Porque cada faixa tem os seus desafios. Ela também é um ser dependente de outro ser. Também o cuidados, o amor, o limite, a disciplina, a compreensão, a educação, a saúde, a comunidade também e a religiosidade. Muitas pessoas falam que a criança é muito pequena para começar na vida religiosa. É um engano, porque ela precisa disso para que ela possa, esse espírito precisa desse encaminhamento para que ela possa entender a vida. Então, esse é o quarto desafio. E sem contar todos os cuidados. Não é? Olha bem, uma criança como pegando uma tesoura. Não é? Olha o desafio que esse espírito tem, ele não sabe. Gente, a criança não sabe o que é o perigo. Por isso que ela precisa sempre de uma pessoa para que possa educá-la e encaminhá-la e mostrar os perigos que existem ao seu redor. E muitas vezes a gente percebe que isso não é feito. Hoje deixa-se a criança fazer o que ela quer. Não é? Esse é o quarto desafio. O quinto desafio é ser escolar. É aquela criança dos 3 aos 10 anos de idade que começa a se inserir no mundo escolar. Que também entra todos esses itens. O cuidado, o amor, o limite, a disciplina, a participação na família, como que esse espírito está participando. Não, você é criança, nem vem aqui que você não pode participar dessa conversa, nem pode ouvir essa conversa. A educação, a saúde, a comunidade, a religiosidade, está sendo ensinado? Ele está realmente tendo a disciplina, entendendo o que é conviver com o outro, o respeito com o outro, o amor pelo outro. Esse é o quinto desafio. E nós vamos ver que Chico, dos 5 anos aos 7 anos de idade, ele praticamente era espancado diariamente. Equivaleu a tortura suficiente a provocar danos psicológicos irreparáveis durante toda a sua existência. Não fosse ele o espírito que era. Então, isso vem nos reforçar que o que a criança passa, o que esse espírito vai passar, é que vai refletir na sua vida adulta. É aquilo que ele vai poder fazer como adulto dentro dos ensinamentos de Jesus, que é fazer o bem aonde quer que ele esteja. E nós vemos muito isso, hoje em dia, dessas crianças que não são adequadamente formadas, educadas, e que vão pelo lado oposto daquilo que Jesus nos ensinava, infelizmente. E nós não conseguimos reverter esse quadro, por mais que nós tenhamos estratégias para que faça com que volte
essa criança e essa família para o lado do bem. Então, fica muito difícil. Então, nós vamos ver que o espírito reencarnante fica sujeito aos perigos na impunidade que ronda as ruas, inclusive as portas das escolas, disseminando droga, prostituição e criminalidade. Então, a influência do meio é muito forte. Por isso que é muito importante para que esse espírito, nesse desafio que ele tem da influência do meio, ter pessoas que o atendam e que o direcione para o caminho que deve ser direcionado. E não deixar, deixa fazer, não tem importância, nossa, gosta tanto daquilo, deixa ele ir. Não é? Então, isso é muito importante, a gente estar sempre junto. Então, o espírito, para superar a influência do meio que renasce, precisa ser muito forte. E toda planta, para se desenvolver, precisa de trato. Então, ele precisa realmente ter esse fortalecimento. Precisa se investir no grupo familiar e no grupo social. Investindo no futuro, entendendo que o grupo familiar e grupo social é toda a humanidade. E o incêndio que lavra na casa do vizinho é o incêndio que pode vir levar na nossa. E muitas vezes nós não damos importância a isso. Isso está acontecendo lá, deixa para lá. Né? Não quero que chegue na minha casa. Não é assim que a gente faz? Não é? Tem um livro do Simonetti, do Richard Simonetti, em que eles têm, eu não lembro se é o plano B, que eles têm um casal, a mulher está grávida, e eles eram, o feto, né, o bebê que está vindo, é do trio que eles tinham, uma rixa entre os três. E esse espírito que está vindo como bebê não tinha perdoado os dois, mas ele precisava reencarnar naquela família para que ele pudesse ter um melhoramento na sua postura em relação à vingança que ele queria. E ele nasce nessa família, que era espírita, e desde quando ele era feto, que ainda estava no ventre materno, eles já iam conversando com ele a respeito do amor, da fraternidade, da solidariedade. Quando ele nasceu, ele foi tratado com muito amor. E por ele ter sido tratado dessa maneira, ele se tornou espírita, inclusive dirigente de uma casa. Mas por causa do amor que eles transmitiram desde quando essa criança era um feto, desde o ventre materno. Então, isso é importante porque nenhum espírito vem, né, ao acaso na família que ele está vindo. Então, nós vamos ver que é muito importante. O sexto desafio é ser adolescente e jovem, que é dos 11 aos 25 anos de idade. Eu falei que daqui a um dia vai para 26. Cada vez mais eles aumentam essa idade e o adolescente não sai de casa. Mas também entra toda essa parte de cuidado, amor, limite, disciplina. E nós temos a péssima ideia de falar que o adolescente é aborrecente. Não é? Ele não é aborrecente. Ele é um ser, um espírito que necessita ser conduzido. E o adolescente, ele acha que ele pode fazer tudo. Ele, inclusive, não fica muito doente, né? Porque nessa idade quase não fica muito doente, então ele se acha o super-homem. Né? Que tudo pode fazer, que pode tomar chuva, pode ficar até de madrugada.
Isso não tem importância, mas o que tem que ter importância é o quê? O que vocês acham que tem que ter importância? Ah, então não vou deixar o adolescente fazer isso, não vou deixar o adolescente fazer aquilo? É isso? É? O que nós temos que fazer? Hã? Cadê os adolescentes? Eles vão começar a dar a receita. É? Vão começar a dar a receita aqui de como devemos fazer, mas ele tem que entender, ele tem que sentir que ele tem um porto seguro. Ele tem que sentir esse espírito, que ele tem as pessoas que o está direcionando, mesmo quando ele fala que ele não quer a família por perto. Ele quer sim. O diálogo. A troca de ideia. Ai, onde você foi? Ai, como que estava lá? Me conta. É? Quem são seus amigos? Onde que eles moram? É? Convidá-los para ir em casa, porque aí você vai conhecer. Na hora que eles estão conversando, entra um pouquinho no meio da conversa. Eu lembro que quando meu filho, que agora eles já passaram essa fase do adolescente, mas eles tinham um amigo que ia em casa e ele ia contar as coisas, ele contava umas coisas assim, aí eu entrava e falei assim, nossa, e quando foi que você acordou, né? Porque isso daí está parecendo um pesadelo, né? Dele contar das coisas. E do meio eu entrava e dava opinião também, mas assim, como quem não quer nada. Né? Não pode perceber que você está ali só para xeretar, não. É? Tem que perceber que você realmente está interessado. Porque eles querem esse porto seguro, precisa dessa base, precisa saber o que está fazendo, onde está fazendo. Porque hoje em dia, outro dia eu estava andando na rodovia, eu fiquei assim, abismada. Tinha um monte de meninos, acho que devia ter uns 10, 12 anos, andando de bicicleta na rodovia. E não saía da rodovia, não, ainda fazendo gracinha. Ainda eu falei, nossa, onde é que estão os pais dessas crianças? Porque são crianças, né? Para mim é tudo criança, tem jeito. É? Pensa bem, aonde é que estão o pai dessas crianças? Para estar andando no meio da rodovia, de bicicleta e ainda fazendo graça. É? Então, isso é muito importante, porque precisa da participação. O jovem, o adolescente, ele tem que ter responsabilidade. Tem que parar de ficar passando a mão na cabecinha para fazer. Não, vai ter responsabilidade. Enquanto não der responsabilidade, não vai conseguir. Ele tem que saber que ele é responsável. Né? Porque senão depois ele vai aprender assim nos trancos e barrancos. Tá? Então entra toda essa parte. Né? O 7º desafio é ser adulto. Vocês estão se situando em cada desafio da vida? Né? Você vê que cada faixa etária nós temos o desafio. Cada um de nós aqui estamos tendo desafio na vida. Não é? O ser adulto de 26 aos 59 anos de idade, que também precisa de cuidados, que também precisa de amor, de responsabilidade, comprometimento, educação, saúde, comunidade e religiosidade. Como é que eu estou vivendo como espírito nessa idade? Né? Então, também tem, sim, porque cada um de nós aqui, nós estamos numa idade e nós estamos nos identificando. Que tem os desafios, sim. Tem hora que a gente fala assim, ai, estou cansada. Mas não pode cansar. Não é? Não pode cansar.
o 8º desafio é ser idoso. Igual ou maior que 60 anos de idade. Oi? Isso, aí tem outros compromissos, né? Ó, participação, responsabilidade, comprometimentos, vivência. Não é? O povo chinês, eles valorizam muito o idoso. Porque o idoso, para eles, é sábio. A nossa sociedade precisa valorizar o idoso. Precisa voltar a esse valor, porque eles são sábios, eles não passam sua vivência, eles não ensinam com a sua vivência. E muitas vezes isso é esquecido. Muitas vezes é preferível, né, como muitas famílias fazem, colocar num asilo. Né, que agora não fala mais asilo. Certo? Mas muitas vezes as pessoas acham que é melhor fazer isso. Eles nos têm, né, toda a responsabilidade que nos criou, que está, né, na idade da sabedoria, e isso tem que passar. Eu falei que ainda bem que arrumaram, né, a baile da terceira idade, né, o clube da terceira idade. Vão viajar, aprenderam que também tem o direito de ter o cuidado, o amor, né, o respeito. Então, esse é o 8º desafio do espírito, chegar na idade do idoso, de 60 anos ou mais. Não é? E ver como que mudou, se nós formos fazer uma comparação da nossa sociedade, como que muitas coisas mudaram. Não é? Então, nós vamos ver o quanto é importante a família nisso tudo. Não é? As crianças vêm ao mundo para se educar e retomar o caminho de crescimento espiritual dentro da realidade física. Um filho é sempre um espírito que se coloca sob a proteção amorosa dos genitores. Então, tem 3 grupos de pais. O primeiro são os que participam realmente, ativamente, da vida dos seus filhos. Não é? Que tem um controle discreto, participa da educação, sabe que terreno os filhos andam, tem diálogo e ensina os porquês. Tá? O segundo são os que são omissos, que nada procuram saber. São acomodados e não querem se posicionar para não se aborrecerem. Pressuposto, o que os olhos não veem, o coração não sente. E os terceiros é o que são cerceadores de qualquer iniciativa dos filhos, às vezes por medo doentio e outros por comodismo. Então, eles não se dispõem nem a saírem juntos e nem deixam que os filhos saiam sozinhos. Então, vê bem em qual família a gente se coloca. Porque tudo isso vai depender do quê? Do que esse espírito vai ser. Qual é o seu sucesso nessa reencarnação? Vai ser uma reencarnação aproveitosa? Vai ser uma reencarnação sem utilidade, que só passou? Apesar que, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que os pais, quando tenham feito toda a educação que poderiam fazer, e mesmo assim, o filho, na idade de adolescente ou jovem, escolhe um caminho diverso daquilo que a família ensinou, isso já é o livre-arbítrio do espírito. E os pais não devem se sentir culpados por isso,
porque ele é que vai ter que responder pelas ações que ele está tomando agora. Então, existe também o livre-arbítrio, que a pessoa começa a ter mais ou menos na adolescência para a juventude. Então, isso é muito importante que se tenha também em mente isso, que o livre-arbítrio da pessoa também conta muito. E a sabedoria na arte de educar só chega com o amadurecimento das almas. O amor egoísta precisa ser sublimado. A paternidade e maternidade combinam com renúncia e são verdadeira missão de dedicação e altruísmo que exige maturidade e objetivo comum. No Livro dos Espíritos, na questão 167, pergunta, né, qual que é a finalidade da reencarnação? Só para a gente relembrar. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? O que devemos fazer para aproveitar bem a reencarnação? Semear o campo interior e exterior da vida, semear sempre incansavelmente. Fazer a diferença melhorando a média espiritual da humanidade. E lembrando em cada desafio que temos na vida, de acordo com a idade em que nós estamos. A bibliografia foi retirada de Glória ao Novo Deus, do Luiz Sérgio, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Na Casa de Meu Pai, de Carlos Alberto Bacelli, e A Família Como Vai, de Paulo Sérgio. Obrigada, que Jesus abençoe a todos, que a sua luz os ilumine em todos os seus caminhos, e por onde andarem, lembre dele, que ele com certeza está com cada um de nós no seu coração, intercedendo por nós, junto a Deus nosso Pai. Obrigada.